Quero saudar o pastor Miguel pelo convite, pela oportunidade. Pastor Miguel, que é um grande amigo, uma pessoa leal, uma pessoa fiel, uma pessoa correta, é uma pessoa que ama o evangelho, é um mestre na palavra, sabe? Se eu pudesse, eu ficava aos pés de Gamaliel, né? Gamaliel, Miguel, né? Ali recebendo os instrumentos, a palavra de Deus, porque realmente é um homem de Deus. E eu agradeço muito a Deus. Às vezes a gente fica um tempão sem nos falar, mas quando a gente se fala, tá ali o mesmo lugar de amizade, de sinceridade, né? Muito bom ver Luciana aqui. A gente costuma se ver no Mundial, né? A gente se encontra muito no Mundial, inclusive quando falou do Guanabara, pensei que o pastor ia dar um testemunho que foi no aniversário do Guanabara, mas ao vivo, né? Mas graças a Deus, e o testemunho da Luciana é muito importante, queridos. Louvado seja Deus mesmo, como ela disse, a gente vive numa cidade que é pior do que a faixa de Gaza, né? Lá em Israel, então a gente sabe que voltar para casa, ainda mais num livramento evidente, porque é claro que muitos livramentos acontecem conosco, mas a gente não vê. E ela teve a oportunidade de ver para que a fidelidade de Deus se manifestasse. Então quero dizer que é um prazer estar aqui hoje também. Eu sei que o pastor tem 3 datas para comemorar, mas pela data que eu reconheço, hoje é dia do pastor, não é verdade? E eu agradeço a Deus pela vida do pastor Miguel, que realmente é um pastorzão do coração. Eu sei que é um homem de Deus que tem amor pelas ovelhas, que cuida, que zela. E que Deus te abençoe, pastor, que você continue aí firme, cheio de sabedoria, cheio do Espírito, porção dobrada e multiplicada sobre você, e que a igreja entenda, compreenda, ore pelo pastor, apoie o pastor. A Bíblia fala que fere-se o pastor, dispersa-se as ovelhas. Então é muito importante que o pastor esteja sendo muito bem cuidado, né? Nessa troca onde o pastor cuida das ovelhas, mas as ovelhas amam o pastor, cuidam, oram. Então isso é fundamental, porque o ministério pastoral é um ministério árduo, né? É um ministério que não é fácil, mas o Senhor nos dá o prazer do chamado. E eu também nessa noite fico feliz. Olha, vou explicar uma coisa, eu vou dizer essa noite várias vezes. Já vou explicando. Por quê? Porque eu não estou acostumado a pregar de manhã. Acho que eu não prego de manhã há muitos anos. Talvez a última vez que eu preguei de manhã foi aqui mesmo. Entendeu? Não prego de manhã, então eu vou falar essa noite, o tempo todo. Quero também compartilhar com os irmãos que realmente há muito tempo eu não tenho oportunidade de manhã estar pregando, até lá na nossa igreja mesmo. Há meses eu não sei o que é isso, como eu disse, pastor, talvez aqui é a última vez. E hoje o Senhor me deu o privilégio de estar aqui. É muito difícil para mim, devido à saúde, algumas coisas assim, que eu esteja ao mesmo tempo de manhã na igreja e à noite. Então a gente dá preferência para estar à noite e que a gente tenha realmente condições. E hoje, pastor, Deus realmente nos trouxe aqui porque uma barreira se quebra. Eu consegui estar aqui de manhã, vou estar à noite na igreja, em nome de Jesus. E realmente há muito tempo eu não prego nem na nossa igreja, mas aqui o Senhor nos deu a oportunidade, Ele vai abrir um caminho para nós através disso, no nome de Jesus. Pastor Miguel, que deve estar mais feliz hoje, porque o Vasco enfim venceu, né? Tem um irmão ali também que está feliz ali, que eu encontrei na porta ali, né? Mas tá bom. E enfim, nós teremos que trazer uma palavra de Deus e com um tema hoje sobre avivamento. Por isso que eu brinquei com o pastor ali, vai gelar os irmãos aí, mas por dentro os irmãos são fogo puro aí, que essa igreja é uma igreja viva. Tem muitos irmãos que a gente encontra ali pelo Facebook, curte, compartilha, e enfim, nós estamos sempre em contato com os irmãos. Eu peço realmente a Deus que use a nossa vida nessa noite. Quando a gente vai falar de avivamento, meu Deus, é um mundo de coisas, né? E é muito difícil você pegar aí 30 minutos e conseguir falar sobre avivamento de um tema que talvez você precisasse dar quase um seminário. E aí a gente, ao mesmo tempo, nessa noite, a gente vai trazer uma palavra de Deus, mas também vai passar pelo estudo e algumas experiências. Como eu vou fazer isso em 30 minutos, eu não sei. Mas o Espírito Santo sabe. Eu não estou reclamando do tempo não, tá, pastor? Eu estou realmente organizando que seja 40, que seja 1 hora. A dificuldade não vou pregar 1 hora não. Eu só estou dizendo assim, mesmo que fosse 1 hora, né? A gente realmente sabe que é um tema que é bastante importante, fundamental, tanto que o tema da mensagem hoje é só o avivamento salva. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Salmos, capítulo 85, isso, Salmos 85,
verso 5 e 6. Na verdade, 4, 5 e 6. Com foco no 6. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo certo aí? Tá? Ok. Diz assim, versículo 4, Salmo 85. Certo? Diz assim, 4. Restabelece-nos, restaura-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? E aí vem o versículo 6. Porventura não voltarás, não tornarás a nos vivificar, para que em ti se regozije o teu povo? Amém. Esse texto de onde a gente vai partir aqui nessa noite, ele fala de algo que no versículo 6 há uma pergunta a Deus, há um clamor no Salmo 85, que é um salmo onde se fala muito das coisas antigas, das coisas que Deus fez, e aqui é o momento que o povo debaixo de manifestações de que ele estaria debaixo da ira de Deus, ou de um afastamento de Deus, ou debaixo de algum tipo de ação contrária a respeito das suas próprias vidas. Há um clamor no verso 6 que diz o seguinte: Senhor, porventura não tornarás a nos vivificar? E vivificar vamos entender aí como avivar. Não tornarás a nos trazer vida, de maneira que o nosso regozijo esteja em ti, para que em ti se regozije o seu povo? Então veja bem, a chave aqui está no fato de que o povo precisa resgatar a alegria da salvação, e uma alegria que esteja só em Deus. Hoje a gente vê que a nossa alegria está muito partida, a gente depende de ter coisas, a gente depende de pessoas, a gente depende de realização profissional, a gente depende de uma série de fatores, e a gente precisa o tempo todo de distração, e distração, e distração. É quase para a gente não encarar a realidade. A gente precisa de lazer, lazer, lazer. Por isso que às vezes a pessoa vem para a igreja também esperando se distrair, também esperando um lazer, também esperando um entretenimento, e às vezes a pessoa sai da igreja e até um pouco, vamos dizer assim, frustrado, não digo só do culto, mas da estrutura da igreja, porque ele busca também um entretenimento, uma coisa que alegre, o meu coração precisa se alegrar, e aí a gente não vem para servir, não vem para adorar, porque quando diz que o povo se regozije em ti, significa uma volta do povo a se voltar para Deus. Porque eu costumo dizer na igreja que a adoração, e é por isso que a gente adora na igreja, adora em casa, a adoração faz uma coisa muito interessante, ela nos tira do foco, ela nos faz sair um pouco daquela coisa egoísta, daquela coisa orgulhosa, daquela coisa que está em nós, porque nós acabamos, eu olho para Deus, eu adoro a Deus, eu falo para Deus, eu não tenho como nesse momento trazer nada para mim, ainda que haja um prazer na adoração. Quando eu adoro o Senhor, eu tiro o foco de mim e eu me volto para o Senhor. Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te quero, Senhor, a tua presença é fundamental. Veja, eu não estou falando de mim, e eu não sou contra, pastor, determinados cânticos, que agora até está diminuindo essa onda, que houve determinados tempos aí que os cânticos eram muito centralizados no homem, né? E eu vou receber, e eu vou ter, e eu vou conquistar, e eu vou vencer, e eu vou pisar no inimigo, e eu serei próspero, e eu serei próspero para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para os lados. Não sou contra a música, a gente canta, só estou dando o seguinte, que uma coisa é você ter uma música aqui, outra ali. A gente teve uma onda que ficou uma coisa muito humanista, né? Voltar totalmente para o homem. Então quer dizer, quando eu vou para a igreja adorar a Deus, eu também quero que as coisas venham convergir para mim, certo? E na casa do Senhor a gente vem para servir ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com cânticos. Então é isso, é servir ao Senhor com alegria, se voltar para Deus. Mas o povo não está assim. E o que o povo precisa para voltar a focar e ter alegria em Deus, somente em Deus, como diz o texto? O povo precisa ser vivificado. Precisa que Deus vivifique o coração, avive o coração. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Há uma versão que diz o seguinte, que o amor de quase todos. Então vai sobrar aqueles 7.000 ali que vão manter o amor, sendo que isso é uma palavra profética de Jesus.
sinalizando o que vai acontecer nos últimos dias, mas a gente não precisa estar na onda disso. A palavra profética, meu coração está frio, eu estou cumprindo a profecia, eu estou dentro daquilo que estava escrito mesmo. Não, a gente tem que ter uma postura diferente. A onda é fria, a onda é de nos trazer um esfriamento, um abatimento por causa da multiplicação da iniquidade na minha vida e em volta, mas eu quero um avivamento. É por isso que o avivamento ele é fundamental e somente ele salva de quê? Do esfriamento global. A gente fala muito de aquecimento global, né? Mas existe na Terra um esfriamento global. As pessoas estão vivendo vidas espirituais artificiais, superficiais, muita gente se desviando, muita gente se afastando de Deus, muito desviado da igreja, que graças a Deus ainda está na igreja, porque pode ouvir uma palavra, né, um louvor, um abraço de um irmão e ser restaurado. E a gente tem visto o seguinte, que ainda que o evangelho esteja em tudo que é lugar, na boca das pessoas, né? Os jargões evangélicos estão na boca das pessoas, é o tá amarrado, é o nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, e só a graça. A gente vê isso na televisão hoje em dia, os programas inclusive humorísticos e tal, né? Então a gente vê uma linguagem, todo lugar que a gente passa, né? A gente entra no Uber, o cara é crente, né? Esse dia eu entrei no Uber, o rapaz tinha uma Bíblia assim, bem grande, falei assim, vem cá irmão, já está liberado posse e porte de armas? Ficou assim, não sei, como assim? Pô, tá armado aí com um biblão aí, rapaz, tá... Ah, sim, amém. Enfim, as pessoas estão, maioria parece que dos motoristas de Uber são tudo evangélicos. Você passa na rua e tá ouvindo música evangélica ali em Ramos, as pessoas passam cantando. Então tem uma coisa muito legal, o ambiente da cidade está cheio disso. Por outro lado, as conversões são superficiais, porque muitas pessoas ficam nisso. Não, eu canso de ver pessoas que... Eu entrei um dia no carro e o camarada falou, abençoado, não sei o que, então vamos aí, entra aí e tal, não sei o que. Depois do abençoado, o camarada contou tanta história com palavrão, com conotações sexuais, e aí falou um monte de coisa, mas eu vou à igreja, e não sei o que, pô, vou lá, tenho ido na casa do Senhor, e terminou, abençoado, para despedir. Então essa coisa do abençoado, nome de Jesus, mas a vida espiritual não é profunda, e é por isso que a igreja não consegue causar um impacto tão grande numa cidade como o Rio de Janeiro, onde existe muito cristão. É por isso que a igreja não consegue impactar o Brasil como poderia, porque o Brasil poderia ter um quadro diferente, a nossa cidade, mas aí você teria que ter conversões profundas e gente que estivesse com o coração avivado. É por isso que só o avivamento salva. Só o avivamento salva a igreja de esfriar. Só o avivamento salva a igreja de não se perder em doutrinas e heresias. Só o avivamento vai manter o nosso coração aquecido em dias de perseguição, de pressão, em dias onde aí fora você não acredita nas coisas que têm acontecido. Eu não vou citar, que vocês sabem, vocês têm visto aí jornal, a rede social, coisas inacreditáveis estão acontecendo nesse mundo, porque quando o mal entra, não tem limite. Abre-se um espaço para uma coisa, aí quer a outra, e você não tem limite. Isso não só no Brasil até tem uma onda aí mais resistente, mas lá fora, na Europa, a Europa está complicadíssima, Estados Unidos, o negócio está sério. Enfim, e o avivamento ele precisa acontecer no mundo, mas vou falar para a gente aqui hoje. O avivamento salva-nos daquela distância de Deus, nos restaura para Deus, torna, Senhor, a nos vivificar, para que a nossa alegria esteja em Ti, que o nosso coração seja vivo de novo, que nosso coração pegue fogo de novo, que a gente realmente possa sentir. E o avivamento, desse sentido, para a gente ser bem correto aqui na expressão, avivamento é uma coisa muito mais forte do que uma experiência com Deus que é maravilhosa, até do que é ser cheio do Espírito, que é maravilhoso, porque você está num caminho maravilhoso. Quando a gente fala de avivamento, é uma coisa que vem de Deus para nós, é uma coisa que a gente suplica a Deus, a gente pede a Deus, a gente se prepara, mas o avivamento é alguma coisa que só Deus pode derramar sobre nós, porque não pode ser programado pelo pastor 7 dias de avivamento, então vai ter avivamento. Não, você pode fazer mensagens avivadas que aquecem o coração. E o avivamento precisa ser buscado. Eu gosto muito de alguma coisa que eu entendi há um tempo atrás, que o avivamento, o maior avivamento é Jesus. Jesus é o grande avivamento, porque tudo está nele. Todo poder, toda autoridade, toda manifestação, todo amor, toda a revelação do Evangelho, tudo que a gente precisa viver está, na verdade, em Jesus. E aí eu penso que o maior avivamento da terra foi Jesus e é Jesus, porque quando Jesus veio, existe maior avivamento do que o próprio Deus
que vem, que se mostra, que se estabelece e que cura e que salva e que estabelece o reino. O que pode ser maior do que isso? Nenhuma manifestação de Deus pode ser maior do que isso. E o que é interessante é que Jesus ele veio para ser o avivamento, mas o caminho foi o quê? Preparado. Teve um rapaz aí que veio antes, rapaz assim tranquilo, né? Falava manso. Quem era ele? João Batista, né? João Batista já era pentecostal, aquela aloprava, raça de víboras e tal, né? Quando eu fazia jejum, estava comendo mel, gafanhoto, né? Até tem aquela história que diz que a grande frustração de João Batista não ter vivido na época, né, das pragas do gafanhoto, porque seria um rodízio assim para ele, uma coisa fantástica, né? Você já conheceu essa, não? Enfim, então João Batista, a Bíblia diz que ele veio para preparar o caminho do Senhor. Então veio alguém, preparou o caminho, trouxe a mensagem, e então veio aquele que era maior do que ele. Então Jesus foi o grande avivamento da história. Mas o caminho foi preparado. O que a gente aprende? Que há um grande avivamento para os últimos dias, mas o caminho precisa ser preparado, e a gente vai falar disso. Eu vou me antecipar um pouquinho para você só começar a entender. O que precede um avivamento é um povo que busca Deus, sede de Deus. Não tem como Deus nos encher, não nos manifestar, se nós estamos acomodados, se a gente não tem sede de Deus. A Bíblia diz que Deus derrama água sobre o sedento. Mas quem não tem sede não recebe do céu aquilo que o Senhor está preparando. Então a gente precisa ter sede de Deus, buscar a Deus, buscar de todo o coração. O avivamento, o que precede um avivamento é quebrantamento de coração. É coração que se rende, o coração que se volta, é o coração que se rende, deixa o seu orgulho, o seu egoísmo, e que vai pedindo perdão, e que vai se arrependendo, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, e então sararei a vossa terra, e seria achado por vós. Não, isso aí já é outro texto. Vamos ficar aqui, né? Que esse já é aquele: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, seria achado por vós, e então mudarei a vossa sorte. Então, quando a gente observa, a gente vai percebendo que há coisas que são necessárias para o avivamento. É fundamental uma volta à palavra. É fundamental a gente voltar a ter sede da palavra, se interessar pela palavra, se interessar por uma vida de relacionamento com Deus, onde quanto mais eu busco a Deus, mais eu quero Deus e mais Ele virá. E eu quero que você grave essa frase aqui, que diz o seguinte: Deus está mais interessado em nos dar avivamento do que nós em recebermos. Deus quer avivar a sua igreja, despertar a sua igreja, preparar a sua noiva, porque uma das coisas do avivamento dos últimos dias é preparar a igreja, é ataviar a igreja, é limpar a igreja, para que o Senhor Jesus possa se encontrar com ela. O avivamento, então, ele vem desse princípio de que Deus, ele tem esse plano, esse propósito, ele vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne, como a Bíblia diz lá em Joel 2, eu sei que quantos conhecem esse texto, acho que é bem conhecido. Ele vai derramar do seu Espírito de maneira abundante, mas existe essa necessidade de preparar o caminho. Por exemplo, hoje eu não sei, você não precisa levantar a mão, mas quantos hoje tem pelo menos, né? Tem tido pelo menos uma comunhão com Deus, de orar, de ler a palavra, de tirar um tempo de adoração? Quantos têm esse momento com Deus? Para tudo, amém. Para tudo e vai ficar com Deus. E aí, desse tempo com Deus, você vai aumentando a intensidade, você vai aumentando o tempo, mas a qualidade que você passa na presença de Deus. Alguém, às vezes, pode em 30 minutos ter um tempo tão vivo com Deus, que é tão mais cheio do que alguém que passa 2 horas, ainda que seja muito bom passar as 2 horas. A gente precisa ser resgatado na comunhão com Deus. Como é que eu quero ser cheio do Espírito Santo se eu nem leio a Bíblia todo dia? Se eu nem tenho interesse pela Bíblia? Se sequer eu oro? E aí, quando eu digo isso para você, eu digo que realmente nós estamos profundamente errados, porque o Senhor nos salvou com tão grande salvação, o Senhor nos escolheu, nós que nada somos temos um destino glorioso que nos espera, algo que a gente não consegue nem imaginar, mas a gente não lê a Bíblia, pelo menos, a gente não ora, a gente está desanimado para ir para a igreja. Qualquer coisa é desculpa para a gente ir para a casa de Deus. Nós estamos frios. Sabe o que está acontecendo conosco? É que nós estamos tão anestesiados que a gente não percebe o quanto nós estamos mal, o quanto nós estamos perdidos, o quanto nós estamos apáticos, o como nós estamos frios. E eu nem vou falar do amor pelas almas.
Eu nem vou falar daquele despertamento no coração, que eu preciso falar de Jesus, eu preciso testemunhar, eu preciso ter uma vida de santidade. O que acontece então, por que o avivamento salva? Porque nós estamos carentes de muitas coisas, nós somos o povo de Deus, temos a misericórdia de Deus sobre nós, mas o que nós temos vivido hoje é uma frieza que o nosso Deus todo-poderoso e fiel, vamos dizer assim, não merece, porque nós somos o povo de Deus, nós somos a herança de Deus. Então, o que pode nos tirar dessa frieza? O que pode nos resgatar todas as coisas que nós temos perdido no caminho? Um avivamento, um derramar de Deus, um despertar de Deus no nosso coração. A melhor definição que eu tenho para comigo de avivamento, uma das definições que mais mexe comigo, é aquela que diz o seguinte: avivamento é uma invasão de Deus. É Deus vindo, estabelecendo o trono, vindo com tudo, vindo com poder, vindo com manifestação, vindo trazendo o seu amor. É Deus vindo com tudo. Quando a gente tenta pensar num avivamento, mas eu não vou conseguir explicar para você a dimensão de um avivamento, porque é completamente inexplicável. O que deve haver no nosso coração é o entendimento, a necessidade de buscar, a necessidade de nos colocarmos diante de Deus e sermos perseverantes. Porque uma das chaves do avivamento é a perseverança, é continuar buscando. Você vai ter os altos e baixos, você vai ter um momento que você vai buscar mais do que em outro momento, muito normal, mas eu me mantenho perseverante. É aí que eu já vou pedir para você ir para Atos, capítulo 1 e capítulo 2, porque um dos nossos grandes problemas hoje, sabe o que é? A gente não é perseverante, a gente desiste com muita facilidade. Há pessoas que fazem isso pelo seu temperamento, né? Pelo temperamento mesmo, temperamento de procrastinar, de deixar para lá, de não conseguir terminar nada que começa. Tem muita coisa do temperamento, mas também há uma situação que envolve a nossa busca espiritual. Quantos estão entendendo até aí? Amém. Então, queridos, deixa eu trazer uma coisa macro para você. Avivamento é alguma coisa que não se controla, é alguma coisa que não se programa, é alguma coisa que não se domina, é uma invasão de Deus, ele vem com tudo. Eu diria que o avivamento é aquela coisa onde quando o céu desce, todo o ambiente é controlado. E, gente, eu não vou ter tempo para isso, mas a gente tem na história recente, situações maravilhosas, como Deus transformou cidades, como igrejas que há uma reunião. Não vou saber especificar agora com detalhe, mas há um lugar onde eles começaram a fazer um congresso, um encontro lá, e esse encontro não acabou até hoje. As pessoas continuam naquela tenda e buscando e orando, e 24 horas, e mudam tudo. É uma invasão de Deus, é um negócio que o homem não faz, é um negócio que não é possível. E a gente vai ver na história os avivamentos, a gente vai ver na história recente cidades assim que foram muito pequenas, mas o avivamento veio sobre aquele lugar, e então vidas transformadas, pessoas que se arrependeram, a cidade se converteu, as boates fecharam, né? o tráfico parou. E eu te pergunto, nós todos não precisamos disso na nossa cidade? Não precisamos disso no nosso país? Então o que pode salvar o nosso país? A gente tem os governantes, a gente tem as propostas, a gente tem as coisas que estão feitas por aí, que pode ajudar alguma coisa, pode atrapalhar outra, porque o governo é do homem, né? Ainda que tenha a bênção de Deus, o governo é do homem, e a gente sabe disso. Agora, o que pode mudar a nossa nação, o que vai salvar a nossa nação é avivamento. E aí que eu volto para você fixar: o meu povo precisa se humilhar, e orar, e buscar, e se arrepender e se converter, né? Se converter é voltar para Deus. Se converter é alguma coisa que eu saio do que eu estou vivendo e me volto completamente para Deus. Depois a gente vai ler Lamentações aqui, que a gente vai falar disso. Então a gente está trazendo assim algumas coisas, exatamente dentro daquilo que eu falei. São muitas coisas, mas que o Espírito Santo me ajude para você entender e para você ver o que eu tenho a ver com isso, o que eu tenho que fazer a partir de agora, e aí você pensar no que existe. É muito difícil a gente buscar o que a gente não entende. É muito difícil a gente buscar aquilo que a gente não tem sede. E aí, a gente vai entrar aqui na perseverança, mas antes disso, queria dizer o seguinte: quando você quer alguma coisa de verdade, em qualquer área da sua vida, você não vai atrás? Você não luta? Você consegue. Há pessoas que querem passar em concursos, querem passar em provas, então não sai com os amigos, diminui sensivelmente o seu lazer, não é verdade? A pessoa passa horas estudando, muda completamente a sua rotina. Por quê? Porque tem um objetivo, certo?
Há pessoas que querem comprar um bem que é importante, então elas começam a guardar e diminui, não é verdade? Aquela pessoa que comia no Outback começa a passar no China, né? Habib's ficou caro de repente. Habib's é um negócio barato. Vai pedir o Habib's agora para tu ver a grana que é, né? Enfim, você começa a baixar os seus padrões, tomar mais cuidado porque você quer um objetivo. Então veja, aquilo que eu desejo, eu luto para que aconteça. Mas nas coisas espirituais nós não somos assim. Não temos a mesma dedicação, não temos a mesma entrega, não renunciamos para que a gente tenha alguma coisa para o reino, não abrimos mão de nada. É por isso que uma coisa complicada no avivamento, e muitas pessoas não querem o avivamento, que é o seguinte: o avivamento vai mudar minha rotina, o avivamento vai mudar meu dia a dia, o avivamento vai mudar minhas prioridades, o avivamento vai mudar os meus horários, o avivamento vai fazer com que haja uma mudança completa na minha vida, e nós não queremos que mudem a nossa rotina, ainda que seja uma rotina mesquinha, né? Uma rotina simplória. Nós não queremos mudar nada. Um dos grandes problemas da igreja hoje é o nosso comodismo. Tá bom, né? Tá bom, aleluia, graças a Deus, estou na graça, né? Porque nós estamos debaixo da graça, e é fato, e a graça não é defeito. Pelo amor de Deus, não coloca defeito na graça. O defeito é nosso comodismo, a nossa má compreensão de algumas coisas, o fato de que, como Jesus disse lá no Sermão da Montanha, que aquele que ouve e pratica se fortalece, tem uma casa na rocha. Agora quem ouve, mas não coloca em prática, não tem estrutura. Amém? Então hoje a gente tem ouvido até a palavra de Deus. Eu até costumo dizer que hoje pela internet você tem as melhores mensagens do mundo, dos melhores pregadores do mundo e os melhores louvores do mundo. Então você chega ali, você quer o grande, está ali a mensagem dele, que é o grande ministério de louvor. Você tem acesso a tudo isso. Mas mesmo assim, a gente continua, desculpa a expressão, analfabeto, né, espiritualmente. A gente continua ali, a gente já cresceu, mas está no ensino fundamental ainda ali, né? A gente não avançou e continua vivendo isso. Amém? Eu estou dando cajado na igreja não, irmãos, entendeu? Eu preciso preparar o caminho para você entender, porque nós precisamos de um diagnóstico, para a gente saber qual é o tratamento com o objetivo ao que vai nos curar, ao que vai mudar a nossa vida. Atos, se eu começar aqui pelo capítulo 1, a gente vai ver a realidade que Jesus disse no capítulo 1, verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos agora para o versículo 12. Lembrando que antes, para você não ter que voltar em Lucas, vou te explicar que Jesus disse para os discípulos, antes de ser assunto aos céus, assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí vamos lá, verso 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Oliveira, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Zelote, filho de Tiago, certo? E versículo 14: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele. Veja aqui o que o texto diz: todos os discípulos perseveravam unânimes, em unidade, no mesmo propósito, querendo a mesma coisa, em oração. Sabe, a busca por um avivamento envolve vigília, envolve jejum, envolve quebrantamento, envolve separar mais tempo para Deus, sabe, se dedicar ao Senhor, se voltar para o Senhor. E quando Jesus disse que mandaria um avivamento, um revestimento de poder, eles então ficaram ali em Jerusalém, perseverando, orando. Eu disse para vocês que perseverança é fundamental no avivamento, certo? E o que eles faziam? Perseveravam. Se essa igreja, por exemplo, que é um fogo de Deus, um impacto de Deus, uma revolução espiritual, que Deus os avive de uma maneira tremenda, há necessidade de buscar com perseverança e com unanimidade. É chato, né? Quando 30% da igreja quer e 70% da igreja até quer, mas não está afim de fazer nada por isso.
Sabe, a igreja muitas vezes é muito dividida. Eu espero que aqui não aconteça essa coisa do ar-condicionado, todo mundo junto, é o projeto da igreja, unidade, vamos lá, todo mundo junto e vamos pagar, e vamos conseguir, não vai ter problema, e Deus vai prosperar, porque é claro, você pegou uma semente, que é a tua oferta, semeia no reino, para o bem da obra de Deus, é lógico que Deus vai suprir você, isso não vai virar prejuízo para você, vai virar bênção para você, além de desfrutar de um ar-condicionado, não ter que encarar aquele verão, vai para a casa de Deus mais tranquilo, porque antigamente a gente também encarava verão, ficava suado na igreja, passava no trem aqueles irmãos da Assembleia, tudo suado, não é verdade? Mas hoje a gente realmente precisa de ar-condicionado, né? Cadeirinha almofadada, aquela coisa toda, um culto que não demore muito, um som de qualidade. Eu sei que a igreja avançou na tecnologia e nessas coisas, mas a gente está uma igreja bem Nutella, não é verdade? A gente deixou de ser igreja raiz para virar uma igreja meio Nutella, aquela coisa toda. Então vamos para o texto aqui que a gente vai ter que finalizar aqui mesmo. Fiquem tranquilos, já estou acabando. Então, todos perseveravam unânimes em oração. Aí vamos à frente um pouquinho, capítulo 2. Ao cumprir-se então o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Há um lugar da Bíblia que fala que 120 pessoas aproximadamente estavam ali. E aí diz a Bíblia assim, eles estavam reunidos no mesmo lugar e de repente, esse de repente é fundamental, porque a ação de Deus é quando a gente não espera. A gente não espera. A gente não sabe quando vai vir, a gente precisa ficar preparado, a gente precisa ficar ligado, assim como é o arrebatamento, né? Mas nós precisamos estar, como diz aqui o texto, ligados, porque de repente, por que eu tenho que perseverar em Deus? Porque de repente. Por que eu preciso estar ligado nas coisas espirituais? Porque de repente, e ainda que Deus vá avivar até mesmo, e muito o fraco, aquele que está espiritualmente fraco, sabe? O avivamento faz o seguinte, pega aquele irmão que você, digamos assim, não dá nada por ele, que ele não se expressa, que ele não fala, que ele não levanta a mão na adoração, que ele fica sentado, aquele irmão ali, debaixo de um avivamento, ele é uma chama em Deus, que é uma coisa que o homem pode fazer, não, só Deus, porque se dependesse inclusive dele, ali ele ia ficar naquele mesmo lugar a vida toda, né? Cadeira de balanço espiritual, não é verdade? Ficar ali, amém, amém, entendeu? E aí o que acontece? Mas quando vem o avivamento, então ele é levantado, ele é despertado, porque Deus surpreende, ele pega exatamente quem você não espera. Aí eu te pergunto, com tudo isso que eu disse até agora, precisamos de um avivamento? O avivamento não é um caminho para nos salvar, não salvar a vida eterna, vocês acham que vocês entenderam isso, mas para nos restaurar, para nos levantar. O avivamento não é aquilo que essa nação precisa. Aí eu pergunto, diante disso, você quer o avivamento? Você quer que o Senhor seja derramado sobre nós, que Ele invada, que Ele faça a sua vontade e que a gente não tenha controle de nada, porque a gente está na mão do Senhor e Ele está fazendo através da nossa vida. E uma coisa muito importante de entender, avivamento vem sobre a igreja. O avivamento não cai no mundo. Em relação ao mundo, a gente tem o evangelismo. O Senhor usa a igreja, salva vidas e tal. O evangelismo vai para o mundo, para que a gente ganhe almas. Mas o avivamento é para o seu povo. É para preparar o seu povo, é para avivar o seu povo. O negócio primeiro pega fogo aqui e depois ele acontece. Tanto que o texto diz que eles estavam reunidos e de repente veio do céu um som. O som era semelhante a de um vento impetuoso. E então todo lugar onde eles estavam reunidos e assentados se encheu completamente. E então apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, sim, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E a partir dali, onde eles saem, né, versículo, vamos ver aqui, versículo 7, estavam atônicos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes homens que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa língua materna? E aí verso 12 diz: todos estavam atônitos e perplexos e perguntavam uns aos outros: o que quer dizer isso? E outros, porém, zombando, diziam: só podem estar embriagados. Vamos mais à frente um pouquinho, também Atos ainda 2, 42. E que diz:
e perseveravam no ensinamento dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comunhão. Vendiam suas propriedades, distribuindo produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, o que faziam? Perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, aí é o externo, né? Enquanto isso, o que vai acontecendo com aquele fogo todo? O Senhor vai acrescentando dia a dia aqueles que vão ser salvos. Por que precisamos de um avivamento? Porque a igreja precisa da grande colheita. Jesus está voltando, tem que acontecer uma grande colheita. Os cristãos estão sendo mortos na África, na Nigéria, na Coreia do Norte, na China. A perseguição cresce cada vez mais, o negócio é assustador, né? Não há nenhum público. Se você juntar o público LGBT, se juntar as outras etnias, e xenofobia daqui, se juntar todo tipo de pessoas que a gente fala morreram, né? Estão morrendo no mundo, estão sendo assassinados, pega todos os grupos e não dá metade de cristãos. Presta atenção nisso. Não há nenhum grupo na terra que esteja sendo mais assassinado, inclusive morto, por causa da sua fé como o cristão. É assustador no mundo todo. E alguma coisa importante, isso sinaliza realmente essa grande perseguição por ser cristão. Ninguém fez nada errado, mas o cara tem um grupo de cristãos ali, o Boko Haram, por exemplo, chega e mata, assassina e pronto. Assim como o Estado Islâmico, entre outros. Mas a igreja precisa, no final dos tempos, da grande colheita. Até alguns que acreditam nisso, eu não vou discordar, mas é uma linha, que diz que Jesus só voltará quando o evangelho do reino tiver sido pregado a todos. É como se assim, a grande colheita do evangelho, e que levará o evangelho a todos, é o grande sinal da volta de Jesus. É o maior sinal da volta de Jesus. É um princípio, é uma forma de enxergar. Beleza, eles estavam perseverantes aqui. E o que aconteceu naquele lugar? Uma ação de Deus incontrolável. O céu desceu sobre eles, porque do céu veio um som como de um vento. Eles foram completamente cheios do Espírito Santo. E então, por meio disso, o Senhor salvou aquela família. E aí na primeira colheita, quantos membros foram convertidos? 3.000? Foram 3.000, não foram? Sim ou não, irmãos? 3.000, entendeu? 3.000 foram batizados, 3.000 foram salvos ali pelo poder de Deus. E eu estou chegando aqui ao final, e eu vou te pedir para o último texto, para Lamentações 5:21. Eu quero que você preste muita atenção nos próximos 5 minutos. Meu Deus, estourou completamente. Por favor, só me dá 5 minutos, tá, gente? 5 minutos. Não, eu tô sem graça. Sem graça. Entendeu? Mas vocês me dão assim, só 5 minutos, porque... Mas preste atenção nesse final aí, que é a hora do negócio, esquentar aí, né? Deixa Deus aí sacudir. Amém. Glória a Deus. Lamentações, que é um livro de lamentação. Entendeu? Realmente. E aí, olha qual é o último, se não me engano, o último versículo de Lamentações. Cadê Lamentação? Lamentação fica ali escondido. Na verdade, são os últimos 2 versículos. Na verdade, o penúltimo versículo, onde ele diz assim: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Converte-nos, Senhor, e seremos convertidos. Faz-nos voltar a ti, e nós voltaremos. Renova os nossos dias como antes. Quantos lembram aqui do primeiro amor? Quantos lembram do momento mais cheio do Espírito? Sabe, a primeira coisa é Deus nos trazer daquele lugar. Talvez você esteja no melhor momento da tua vida espiritual, glória a Deus, mas talvez você já viveu a coisa mais forte, mais tremenda, que você estava fé, que você era abnegado. Eu já vivi um tempo na minha vida, hoje eu não estou tão assim não, mas vivi um tempo na minha vida que eu era capaz de dar outra face, né? Dar outra face. Hoje, a nossa versão, linguagem de hoje é o seguinte: não leve desaforo para casa. A nova versão, né? Mas Jesus disse para dar outra face. Eu tive a capacidade de dar outra face. Hoje em dia eu fico meio assim, camarada, eu dou outra face, eu falo, meu irmão, só tem 2, aqui e aqui. Não vem com a terceira não, que brincadeira, tá, irmão? Só para... Que aí também já está querendo exagerar. Nem Jesus mandou você dar a outra face, 2 faces, a terceira você não tem, né? Então ele fala sobre nos converter e nós seremos convertidos.
Uma coisa que é fundamental também do avivamento, e aqui realmente a gente completa, que o avivamento ele vem para nos capacitar, para nos preparar. Veja Pedro não estava preparado para pregar para aquela multidão? Não estava. Quando o Espírito Santo veio, eles estavam preparados. Agora eu esqueci de um detalhe fundamental. Quando Jesus mandou os discípulos esperarem até que do alto fossem revestidos de poder, o que eles fizeram? Obedeceram. E aí o que eles fizeram? Estando unânimes, o que eles fizeram fazendo? Jogando dama, né? Tentando o xadrez, né? Alguma coisa assim, jogando videogame, GTA Jerusalém, umas coisas assim. E aí, não, nada disso. O que eles fizeram? Ficavam ali orando, perseverando, juntos, aquela coisa toda, aquela busca, e a Bíblia diz que de repente, quantos dias passaram mesmo? Alguém sabe? Entre o dia que eles começaram a reunir e que o Espírito Santo veio? Foi um dia de Pentecostes. Agora, assim, 5 anos, 2 anos ou 10 dias? Pergunta difícil, né? 5 anos, 2 anos ou 10 dias? 10 dias. 5 anos já era. Enfim, eles ficaram ali em 10 dias buscando o Senhor e de repente veio. Eles sabiam que eram 10 dias? Não sabiam, mas eles ficaram ali, de repente o Senhor veio. Nós somos chamados a buscar e a perseverar e a estar diante de Deus. A gente não sabe quando Ele vem, mas a gente quer que Ele venha, porque Jesus disse assim: ficai até que. Tem um tempo, tem um objetivo, tem um momento que a coisa vai acontecer, até que. Deixa eu contar uma experiência particular. No ano de 2011 para 2012, Deus me deu uma palavra sobre avivamento. No ano de 2012 eu tive uma depressão. O irmão está falando aqui de depressão, uma depressão muito forte. Juntou depressão com a doença, sabe? Ficava assim encolhido dentro de casa, juntando com pânico, enfim. E aí quando foi, estava com obra em casa, meu Deus do céu, estava terrível aquilo. E quando foi em julho, de repente eu comecei a ouvir os vídeos, e estava sem orar, sem buscar, não estava conseguindo fazer nada, muito deprimido. E quando foi em julho de 2012, eu comecei de repente já ler algumas coisas, assistir alguns vídeos, e aí ouvi vídeos assim, que não era assim, para consolo, por exemplo. O Espírito Santo me guiou a coisas do Evangelho na lata. Paul Washer, Leonardo Ravenhill, entendeu? John Piper, e aquela coisa assim, pá, só pancada. Só que aquelas pancadas estavam me despertando. Porque ela não estava me jogando assim para o Senhor me consolar, ainda que poderia ser, mas não foi. O que Deus fez comigo foi uma invasão de evangelho, sabe? Jogou evangelho e cruz e renúncia. E aquilo foi me levantando e foi me impactando. Eu comecei a orar, e orava 1 hora, e orava 2 horas, assistia vídeo o dia todo, e eu adorava o Senhor. O negócio foi esquentando. Eu fiquei em Deus, fazia jejum, aí o diabo vinha, né? Se acaba o jejum, o diabo vem. Aconteceu com Jesus, não vai acontecer contigo, né? Então vi jejum, e Satanás vinha, se levantava. Às vezes eu ainda não estava preparado no espírito, reagia na carne, mas me arrependia. E aquele processo todo que foi acontecendo na minha vida, e foi um momento assim que eu recebi uma visitação, um fogo de Deus muito grande, e sempre no Evangelho e na cruz. E eu comecei a quebrantar o meu coração, minhas orações ficaram diferentes, minha pregação ficava diferente. Quando eu abria o culto no domingo, já estava dentro, já entrava, havia um grande fogo. Aí Deus também me chamou para uma palavra muito voltada para eleição, para escolha, enfim, tudo isso. E aí tem uma experiência que eu achei muito interessante, que um dia eu fui orar e me coloquei diante de Deus em quebrantamento e arrependimento. Isso vinha acontecendo, mas teve um dia que eu fiquei 2 horas diante de Deus confessando o pecado. É muito pecado, né, gente? É muito pecado. E aí 2 horas o Espírito Santo só ia trazendo. Lembra do dia que você bateu no gatinho? Brincadeira. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo foi trazendo, e eu fui me envergonhando, o Espírito Santo trazendo, e eu lembrei de tudo. E aí passava um tempo e vinha mais outro, e aí eu fui me sentindo realmente, meu Deus, quem sou eu? Que pessoa terrível, quantos pecados. E aí o que foi acontecendo comigo? O impacto daquilo foi tão forte, que o que foi acontecendo comigo é que eu fui vendo a minha condição, e aí eu pensei assim, se eu pudesse em algum momento pensar, puxa vida, Deus, por que o meu ministério não é maior? Por que eu sou mais próspero? Por que eu não sou mais curado? Por que eu não tenho isso e aquilo? Quando eu entrei diante de Deus, eu pensei o seguinte: o que eu tenho é muito. Se olhar pelo meu merecimento, já tinha perdido tudo isso e mais. Não é só olhar pelo meu merecimento, não. Se o Senhor deixasse que as minhas mãos fosse o final da história, eu tinha derrubado tudo que eu tenho.
Deus impediu que eu derrubasse minha família, que eu derrubasse o ministério, que eu derrubasse meu relacionamento com Deus. O Senhor impediu. E então, diante de Deus em quebrantamento, sabe o que eu encontrei? Lá no final daquele quebrantamento, daquela tristeza, graça. Eu encontrei a graça de uma forma muito profunda, porque, meu Deus, sendo tudo isso, fazendo tudo isso, tentando derrubar tudo com as minhas mãos, tudo que eu tenho é graça. Como é que o Senhor me suporta? Como é que o Senhor me ama? Como é capaz de o Senhor ser fiel? Não tem como. Viu o que o quebrantamento faz com a gente? Vai fundo, meu irmão, vai fundo, que você no final vai ver Deus. Vai ver a graça, vai ver que a gente não merece nada, vai ver que a gente não tem nada, mas tudo que nós temos é pela graça de Deus. O quebrantamento, por isso que eu falo, o quebrantamento não me leva para mim mesmo, me leva para Deus, me leva para o Senhor. E eu finalizo deixando essa palavra com os irmãos, pedindo ao Espírito Santo que de alguma forma traduza no teu coração algo que te impulsione, porque não é obra minha, eu sou apenas um instrumento, um canal, mas o Espírito Santo vai falar ao teu coração, mas que hoje haja em você, acima de tudo, um despertamento para buscar o Senhor, para avivar o teu coração. Avivamento não é uma opção. Há um pastor que colocou na frente da sua igreja o seguinte: essa igreja daqui a um tempo, ou vai viver um avivamento, ou vai viver um funeral. Pessoal, você botando isso aqui na placa, aqui na porta da igreja? Já deu ideia. Já deu ideia, né? Daqui a um tempo, ou você vai ver um avivamento, ou haverá aqui um avivamento, ou haverá um funeral. Por quê? Avivamento ou morte. Ou o Espírito Santo nos levanta, ou o Espírito Santo nos enche, ou ele nos vivifica, ou há uma invasão de Deus na nossa vida que a gente não resista, que a gente não controle, ou vamos enfraquecendo, sendo tomado pela frieza, pelo comodismo, e aí nós vamos ser aqueles salvos que tem gente que diz que entra no céu cheirando fumaça, né? Nós vamos ser salvos porque o Senhor nos salvou, mas vamos ser aquele povinho medíocre que não sente Deus, que não recebe de Deus, que não vive as profundidades de Deus. Existem dimensões de avivamento, e um deles é o avivamento pessoal. Você pode viver um avivamento pessoal. Não é um avivamento global, mas você pode ter um grande avivamento da sua vida, e aquilo que Deus faz na sua vida contagiar outros. Essa igreja pode viver o seu avivamento ministerial, e aqui dentro o Senhor fazer coisas assim tremendas, que não há controle, o pastor não vai ter controle, ninguém vai ter controle, porque o Espírito Santo toma conta. Porque quando o Espírito Santo toma conta de verdade, não é bagunça. Aleluia. É o descontrole de Deus, como no Pentecostes ali. E a igreja precisa de um avivamento Rio, de um avivamento Brasil, e até mesmo de um avivamento no mundo, porque clamou por avivamento em tudo que é lugar. Há uma promessa, uma palavra profética há muitos anos. Meu Deus, estou me estendendo, prometi 5 minutos, gastei 9. Não, eu quero dizer o seguinte, que a gente precisa de um avivamento, o mundo todo clama. Há uma palavra profética há muitos anos que foi confirmada por muitas pessoas, que um dos últimos avivamentos da terra seria no Brasil e no Rio de Janeiro. Olha, eu vi isso na Argentina em 94. E há, pelo que a gente sabe, na Coreia, não sei se o pastor sobre essa informação, um grupo de irmãos que oram lá, um grupo grande de irmãos que oram só pelo Brasil. E quando a gente olha o que está acontecendo na terra, na Europa, nos Estados Unidos, há uma grande esperança vindo do Brasil. E Brasil somos nós. E Brasil é você. Rio de Janeiro é você. É você que Deus vai usar. Você que é o instrumento de Deus. Só a nossa parte é buscar, se entregar ao Senhor, perseverar nele. E de repente ele virá. E ele virá para mudar as nossas vidas, para mudar o nosso destino, para mudar a nossa história. E como o salmista disse, né? Na verdade, em Lamentações, Jeremias fala: converte-nos a Ti, Senhor. Faz-nos voltar a Ti, nós seremos convertidos de novo. Nós fomos convertidos à salvação, mas estamos desviados na prática cristã. Estamos tão frios, tão acomodados. Senhor, nos salva. E aí, meu irmão, não é só fazer essa oração quando o culto acabar e diante de Deus, para Senhor, me salva. Senhor, me levanta, aviva o meu coração, quebranta. Pede ao Senhor isso, quebranta meu coração, quebranta. E você vai quebrantar o coração, e as lágrimas virão, e as confissões virão, e as revelações de Deus quanto o que você é e o quanto Ele é virão. Querido, em nome de Jesus, faça isso. Feche seus olhos, por favor. Aleluia, Jesus. Ó Pai, o Espírito de Deus vai trabalhando em cada coração. Sabes, ó Pai, em que momento de vida cada um está. Leva-nos, ó Pai, ao primeiro amor, onde é o que a gente conhece de mais forte, juntando com as nossas experiências. A gente sabe que o primeiro amor é uma volta, é uma busca, Senhor, mas que nos prepara para o que virá. A gente volta para receber aquilo que o Senhor vai fazer na frente.
Porque, queridos, nada do que você viveu se compara a um avivamento. Quem tem sede, beba. A Bíblia diz, no livro de Joel: rasgai os vossos corações e não as nossas vestes. Não é atos externos, alguma coisa gestual. Rasgai os vossos corações. Igreja, rasgai os vossos corações. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Orai, buscai, e nessa busca perseverai. E quando você não conseguir, peça ajuda ao pastor, peça ajuda ao irmão, diga: irmão, ora comigo, eu não estou conseguindo orar. Irmão, vamos ler alguma coisa da palavra juntos, vamos fazer isso pelo zap, seja como for. Use os teus recursos, mas fique perto de Deus. Use os teus recursos, mas seja cheio de Deus. E se você não tem sentido sede e vontade de orar, sabe o que você precisa fazer? Orar e dizer para Deus: Senhor, eu não estou com vontade de orar. Senhor, eu não estou sentindo a tua presença. Parece que o céu é um céu de chumbo. Senhor, está tão difícil essa vida espiritual. Para quem que você vai reclamar, irmão? Para Ele. E fala para Ele do jeito que você conseguir. Às vezes a gente não ora do jeito que você gostaria, mas do jeito que você consegue. Fala: Pai, me ajuda. Pai, me faz ser firme na tua presença. Pai, aviva o meu coração, esquenta o meu coração. Levanta-me para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar que em teu amor, não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar que em teu amor, Aí diga assim: acende o fogo em meu coração, e eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, e eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Não há outro lugar. Não há outro lugar onde eu queira estar. Onde eu queira estar. Não há outro lugar. Não há outro que em teu amor. Do que em teu amor. Do que em teu. Acende o fogo. Acende o fogo em meu coração, e eu não resistirei, eu não controlo. Diga a Ele: eu quero mais de ti, eu quero mais. Acende o fogo em meu coração, e eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Mais forte, acende o fogo em meu coração. Acende o fogo em meu coração, e eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. A última vez, intensamente. Acende o fogo em meu coração, e eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti. Levante as tuas mãos e exalte o Senhor. Busca a presença dele nessa noite. Diga: Senhor, enche-me de ti. Eu quero mais de ti. Eu não quero ser o mesmo. Eu não quero viver do mesmo jeito. Muda a minha vida. Quebranta o meu coração. Converte-me a ti, Senhor. Faz o meu coração voltar a ti. Restaura-me. Quebranta-me. Leva-me a um arrependimento profundo, sincero, constante. Oh Deus, derrama a tua presença na tua igreja. Nos faz sentir um pouco, uma pequena porção do que o Senhor faz quando nós te buscamos, quando nós abrimos o coração. Vamos ficar de pé. Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais, eu quero mais. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir.